Amém? Números 16. É um livro que eu estou lendo, um devocional, Números 16. A partir do versículo 20, não vamos ler todo o capítulo, mas alguns versículos. Amém? A partir do versículo 20, todos encontraram? Números é lá, achou lá no começo da Bíblia, é o quarto livro, depois é Deuteronômio. Números 16, amém? Vai encontrar, se não rasgou para queimar nesse inverno aí, né? Para aquecer, né? Assim, já viu? Você bota papel no lugar que tem frente fria, né? Amém, irmãos? Encontrou, né? Vamos lá, capítulo 16, versículo 20, diz assim, ó: e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: ó, aparta-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-á tu contra toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi a Datã e Abirão, e após ele lhe seguiram os anciãos de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram, e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se morrerem e se forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas coisas, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, com também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens, e eles e tudo que era seu, desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Santo Deus, fala ao nosso coração nesta noite, nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua voz. Derrama na Tua unção, no Teu poder, e desde já entrego a Ti, Pai, todo crédito, toda honra e toda glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu não quis ler, tem mais um pedacinho do texto depois aqui na frente para ler, né? Mas até aqui já está bom, depois eu menciono os outros aqui. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Estava acontecendo aqui uma rebelião. Esses homens se levantaram e começaram a achar que eles também eram homens de Deus, né? E eles também eram povo de Deus, e de fato eram povo de Deus, não era mentira isso. Mas eles se perderam, né? Eles se perderam porque Deus, ele tem os seus caminhos, né? Ele tem assim
os seus escolhidos para determinadas coisas. É como hoje nós estamos vendo nessa questão aí de feminismo na igreja, de apóstolo, de não sei o quê, essas coisas, Deus tem tudo definido. Deus tem definido, né? O homem tem a sua posição, a mulher tem a sua posição, né? Você vê, o homem, por exemplo, é a parte robusta, é força, né? É o que protege, é o que sustenta, e a mulher é a parte frágil, que é cuidada, né? E Deus fez isso na constituição do corpo físico, do homem e da mulher. Porém, isso não diminui nada um do outro. Não quer dizer que a mulher seja menor do que o homem, mas a Deus a fez para ser ajudadora do homem. A gente conhece as escrituras, o homem estava só. E quando Deus faz isso, e eu falei lá no encontro hoje de casais, ele falou assim, eu falei assim para o Varão, eu fiz a oração final lá, falei assim, Varão, olha para sua esposa e diz para ela assim, osso do meu osso e carne da minha carne. Rapaz, Adão ficou maravilhado com a esposa que Deus fez para ele. Hein? Não tinha. Depois Salomão vem e diz assim, o homem que encontra uma esposa encontrou as benevolências de Deus, ou seja, a esposa é a bondade de Deus para nós. Porque tem um monte de homem aí que tem mulher, mas não é esposa, é mulher. Ele se deita, ele sei o quê, e mais destrói a vida dele, arrebenta com a vida dele, porque não é esposa, porque a esposa sabe, a mulher sabe, a esposa é uma mulher sábia, e a mulher sábia, ela edifica a casa, não é o homem que edifica. É só prestar atenção nisso, a importância que tem a mulher numa casa. Uma casa sem mulher é uma casa sem edificação, que a palavra de Deus diz que quem edifica é a mulher. Então se bota dois malandros lá, fica aquela confusão. Cadê a mulher que vai edificar a casa? Né? Se bota duas mulheres, também é uma confusão. As duas vão ficar edificando a casa. Cadê o varão? Né? Que dá poder, que dá força, que respeita. Porque querendo ou não, o homem, por ser homem, ele já impõe um respeito. Quando uma pessoa sabe já que o camarada é eu quando eu tenho oportunidade de pregar na casa de recuperação, eu falo, ensino isso para os meninos, respeito, o homem tem que respeitar a esposa do outro, a mulher do outro, não pode, é casado, irmão, sair da morte, porque não tem ninguém fraco, o homem ele é constituído para defender a mulher dele, para proteger a casa dele. Ele pode ser magrinho, fraquinho, do jeito que for, que ele vai se levantar e vai proteger a casa dele. Amém? Porque Deus colocou isso nele. Então não adianta a gente mudar o que Deus colocou. Datã, Coreia, Abirão, eles eram povo de Deus? Eram povo de Deus. Mas quem estava na liderança ali no momento era Moisés, porque esses homens aqui eram também da família de Levi. Eles eram levitas também. Só que mesmo sendo levitas, tem a sua ordenança. O que você vai fazer? Essa área é contigo, essa área é contigo, e ninguém põe a mão. Quantas coisas Deus deu para o povo levita fazer? Se você acompanhar o texto, você vai ver que antes disso, Moisés questionaram ele: vocês não têm as coisas, Deus não deu as coisas para você fazer e tal, e tudo mais, e aí se levantando contra aquilo que Deus quer fazer. Aí, irmãos, Deus não brinca. Se a natureza humana invadir as ordens de Deus, vai ter consequência. Você viu aqui, de imediato Deus já queria destruir eles. Por isso que a Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso da terra. Embora ele seja um bom administrador, um líder que ele foi, Moisés, mas ele era misericordioso. A bondade, a misericórdia está ligada à mansidão. Lá quando o povo fez o bezerro de ouro, Deus queria destruir o povo também. Moisés intercedeu. Aqui Moisés intercede de novo, irmãos. De novo. Aí ele tem misericórdia, Senhor, porque não pode, quer dizer que se um homem pecar, o Senhor vai matar toda a humanidade por causa daquele homem, né? Não era um homem só, era vários, mas não cabia matar todo mundo por causa daquele. Mas aquele é o povo de Deus.
Deus, quando age, Ele não age só numa pessoa, não. Ele age no povo. Amém? Quando Ele dá os dons, os talentos para a pessoa, não é para uma pessoa só, é para a igreja, para a edificação da igreja. Então a igreja tem responsabilidade. Você viu que quando manda as cartas lá, Ele manda para o anjo da igreja. Amém? Manda para o anjo da igreja. Às vezes o anjo, a culpa dele é porque está deixando, não quer falar a verdade, não quer magoar, não quer não sei o quê. E não tem que ser assim, irmão. Tem que ser duro com a verdade. Não é ser duro na maldade, mas é assim, falar a verdade na íntegra. Na íntegra. E aí esse pessoal aqui fez isso aqui. Então Deus falou assim, então afasta todo mundo deles, porque Deus não brinca. Afasta aí, né? E vão tomar uma providência aqui. Porque olha só, quando Deus acaba com uma coisa, irmãos, lembra da família de Acã? Que Deus falou para Josué, não pega nada naquela cidade. Ninguém pega nada. Você não sabe por que Deus falou para ninguém pegar nada, por que você vai pegar? Porque aí os olhos, a tentação dos olhos, né? A soberba da carne, ela vê aquela riqueza toda, aí acha assim, não, mas isso é um desperdício, deixar esse ouro todo aí, vou pegar aí, vamos pegar escondido, vamos dar uma garantia, vamos garantir o nosso lado. Mas se Deus falou para não pegar, Deus tem os motivos dele. Mas o povo não vai ser todo destruído, então a gente pode pegar então aqueles bens. Não pode, porque Deus falou que não pode, irmãos. Entendeu? Porque Deus tem os motivos dele, que você não entendeu ainda, vai entender depois. É igual no paraíso, ele falou assim, não come do fruto. Mas o fruto é agradável aos olhos, que a Eva falou que era agradável aos olhos. Não era venenoso. Por que ele não podia comer? Né? Aí foram comer. Mesma coisa foi lá. Deus falou para Acã não pegar, fez mal para Israel. Eles foram para uma batalha e perderam a batalha, irmãos. Perderam a batalha. Porque o grupo da igreja, aí Deus quando vem e faz uma limpa, Ele fez uma limpa no grupo todo. Ele destruiu toda a família de Acã. E agora fez a mesma coisa com a família de Datã, Coré e Abirão. Ficou todo mundo, saiu por lá de fora da tenda. E vamos ver aqui, e Deus mata todo mundo, irmãos. Não, ele ia matar, ele ia destruir a terra toda. Mas aí Moisés intercedeu, né? Aí Deus, tá bom, pelo menos, é igual lá em Abraão, lembra? Deus queria destruir tudo. Mas aí Abraão ficou, mas se tiver só 5, né? E acabou que conseguiu salvar Ló, porque Deus ia destruir tudo. Mas Abraão intercedeu, né? Teve misericórdia. Deus não destruiu a família de Ló, porque só tinha 4. Tivesse 5, ele não destruía Sodoma. Tivesse 5 pessoas, né? Então por quê? Cada intercessão. Agora, aí fala assim, e Deus falou assim, que eu consumirei, versículo 21, aparta vós do meio desta congregação e os consumirei no momento, mas estes se prostraram sobre os seus rostos e se disseram, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, Moisés falando, Moisés e Arão, indignar-se-á tu contra toda essa congregação? E aí o Senhor fala o Senhor a Moisés dizendo, aí antes de chegar nesse pedaço aqui, irmão, quando eles aqui, depois o irmão lê o contexto, quando eles já estavam questionando Moisés e Arão, que eles também tinham direito e tudo mais, e Moisés falou assim, falando para eles, que é para eles fazer, aí eles fizeram uma prova, mandaram os incensários, que tinha as pessoas separadas para queimar os incensos, né? Aí tinha um grupo que queimava incenso, para ver qual que Deus vai receber, né? E aí, Deus não recebeu de Datã e Abirão, né? Então, quando Deus não recebeu, e ele fala assim, mas então levantou, fala toda a congregação dizendo, subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos de Israel, quer dizer, todo mundo de testemunha. Aí Moisés falou assim,
e falou à congregação dizendo, ó, desviai-vos, peço-vos de toda, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais nem em todos os seus pecados. Olha só, parecido com a situação de Ai, que Deus falou assim, não pegue nada. Moisés fala a mesma coisa aqui, porque esses homens tinham posses, tinham recursos, tinha lá bens, tinha ouro, prata, essas coisas, né? Que eles eram povos nômades, tinha essas coisas da tenda. Moisés falou assim, não pega nada deles. Se alguém pegasse, ninguém pegou, mas se alguém pega, acontece igual aconteceu com Acã. Amém? Então, irmãos, o que eu vejo nessa situação? Quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, né? Às vezes a gente fica meio mimizento. O pastor falou isso com a irmã, falou isso com o irmão, não sabe o que está acontecendo, não sabe que Deus tem falado ao coração do pastor, não sabe o que Deus tem mostrado ao pastor. O pastor tem que ter um discernimento de espírito para perceber a situação, né? Então, aí às vezes vai dar uma correção, ou acontece uma coisa, aí a pessoa, poxa, o pastor não fez isso, né? Não sei o que, e tudo mais, né? O que? O discernimento. Aqui mesmo os irmãos já viram isso acontecer, né? Pessoas já chegaram para mim com uma certa preocupação, né? Manifestando um certo desejo, não sei o que, e eu fiquei quieto, aguardei, esperei, eu já sabia, ó, entendeu? Não está aí hoje. Não está aí hoje, entendeu? Hoje que eu digo, não está mais congregando conosco. Aí às vezes a pessoa fala, o pastor é muito duro. Aí não sabe que antes dele mandar abrir a terra lá, ele intercedeu pela igreja. Amém? Porque a igreja é do Senhor. O povo aponta para a igreja. Então quando tem uma situação dessa, o líder tem que tomar uma decisão que seja, que vá proteger a igreja. Sabe quando você tem que tirar o fruto estragado da fruteira, senão estraga o resto? É nessa linha que se trabalha. Aí a pessoa não sabe de nada e fica achando que o pastor não tem misericórdia, que o pastor é muito duro, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, mas não sabe o que Deus está falando no coração do pastor, o que Deus está mostrando ao pastor e a responsabilidade que o pastor tem com a congregação, com a igreja, com as ovelhas que são dele, do Senhor. Amém? Não sabe a responsabilidade, porque se perder debaixo de aviso, debaixo de ordem pastoral, aí é com ela. Agora, se perde porque o pastor não ensinou, porque o pastor não corrigiu, porque o pastor apoiou o pecado, aí o pastor tem culpa também. Amém? Aí tem culpa também. Então você vê, ó, ele não sabe o que estava acontecendo, não é verdade? Moisés primeiro intercedeu, mas mesmo assim Deus queria punir aquela família. Levantou a turma dele toda e exterminou com toda aquela plantação, vamos dizer assim. Aquela plantação, aquela vinha que produzia vinho ruim, figueira brava que produzia, Deus terminou tudo, filho, mulher, tudo, servo, tudo que da linhagem do homem foi exterminado ali. O mesmo fez em Ai, né? Então, mas Deus ia exterminar o povo dele todo, mas Moisés intercedeu. Então, só às vezes, para salvar um pouco, é preciso sacrificar aquele que não está funcionando, não está obedecendo, não está sendo discipulável, não está deixando a palavra tratar. Aí Moisés falou assim, ó, então levantou-se da tenda e foi, versículo 27, ó. Primeiro Deus, ele falou, não pega nada deles, porque quando Deus destrói, é tudo, não quer dinheiro dele, não quer nada, entendeu?
destrói tudo. Porque aquele povo não precisava, estava no deserto, ele não precisava de bens, de coisa, né? Podia salvar os bens. Mas lembra o que aconteceu com Saul também? Saul assim, não, pô, aquele boi, Deus mandou, mata tudo, mata boi, mata rei, mata todo mundo. Mata a mulher dele, mata o filho dele, mata todo mundo, não quer ninguém vivo. Aí Samuel chega, aquele balido de boi guardado ali no curral ali, uns boi gordo, tratado, uma explicação muito boa, parece até de um homem de Deus. Então nós guardamos isso aí, o povo, né, achou melhor de guardar isso aí para oferecer o nosso Senhor. Mas o Senhor não quer que você ofereça o Senhor nada que venha daquele povo. Deus não quer que você ofereça nada a Ele que venha daquela situação. Quer que você ofereça o que nasceu de você, o que nasceu de nós, fruto do nosso trabalho, fruto do nosso esforço, o preço que nós pagamos, como Davi falou. Acaso vou oferecer ao Senhor alguma coisa que, sacrifício que não me custou nada? Não vou. E nem troço contaminado, porque só Deus, que aquele povo já foi exterminado, é porque nada deles serve para Deus. Mas Saul achou que podia guardar o boizinho. Às vezes a gente acha isso, irmão. Não, vou aproveitar aqui com a situação e tal. E não dá não, irmão. Não dá não. Deus não aceita. Deus não aceita. E aí Moisés fala assim, ó. E estava todo mundo na porta, seus filhos, suas crianças, né? Então disse Moisés, ó, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procede, ou seja, não era a vontade de Moisés, ó, era a necessidade da igreja, viu? Mas a vontade de Moisés, né? É igual Deus fala assim, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas tem hora que ele tem que fazer isso aqui, tem que matar, passar a espada, para não contaminar o resto, tem que passar a espada. Às vezes a gente não sabe, mas é Deus nos livrando. A congregação não sabia, mas Deus estava livrando a congregação da morte, né? Do extermínio de todo o povo. Ele não sabia disso. Ele não sabia que Moisés intercedeu e Deus falou com Moisés, né? Então separa só eles. Mas eles pelo menos eu vou matar, eles pelo menos eu vou exterminar com tudo. E Moisés falou assim, ó, nisto conhecereis que o Senhor me enviou, versículo 28, a fazer todos estes feitos, que do meu coração não procede. Quer dizer, não foi eu que queria fazer isso, mas devido à necessidade, Deus quer que faça. Ó, se estes homens morrerem como morrem todos os homens, ou seja, de morte natural, de velho, e se forem visitados, como são visitados todos os homens, né, pelo Senhor, que o Senhor visita a todos, para ver se salvam, mas se agora aqueles ali acontecesse com eles, então o Senhor não me enviou, porque Ele está mandando eu fazer outra coisa. Então não foi o Senhor. É igual o Micaías falou para Acabe, se tu voltar, não foi eu que... Deus não falou comigo, não foi Deus que falou comigo. Que Acabe, quando eu boto ele na cadeia, quando eu voltar eu vou conversar com ele. Não voltou nada, levou uma flechada lá no meio, mas Micaías falou, se tu voltar, ou seja, quer dizer que ó, você vai morrer lá, meu chão. Né? Em outras palavras, ele está falando, você vai morrer lá, você não vai voltar. Né? Então aí Moisés falou, então não foi Deus que me enviou, mas se o Senhor, olha só, Moisés fala, mas se o Senhor, versículo 30, mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar, como tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram o Senhor. Olha só o que Moisés falou, ninguém matou Moisés. Como é que Moisés ele não tinha reta escavadeira para cavar a terra, para abrir daquele jeito que foi aberto? Não é ele que controla terremoto para abrir a terra se abriu, irmãos. E eles desceram vivos, e aconteceu o quê? Acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Amém?
Então, irmãos, hoje nós não estamos nessa linha de pessoa morrer no literal, fisicamente, porque isso aqui era um povo separado, cuja história deles aponta para a igreja hoje, que era o campo espiritual. Amém? Então a morte hoje é uma morte espiritual. Saiu a fenda debaixo dos pés, é porque ele vai ficar por conta própria, vai ficar sem chão. O Senhor vai tirar o seu chão. E ele diz assim, ó, ele falou: se o Senhor fizer, e isso aconteceu debaixo dele, ele fendeu a terra, ó, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens, e eles e tudo que era seu desceram vivos. E não matou primeiro, abriu a terra e engoliu vivo, caiu no abismo. Quando você cai no abismo, sabe que grita, vai sumir no grito? Então, caiu tudo no abismo que o Senhor abriu debaixo deles. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Ou seja, a terra abriu, eles caíram naquela profundidade, naquele abismo, a terra fechou de novo. Quero ver quem socorre, quem tira. Operando Deus, eu quero ver quem impede. Amém? Isso seja para o bem, seja para a repreensão. Se Deus estiver trabalhando nas nossas vidas, deixa Ele trabalhar, não adianta dar volta, não adianta querer enganar. Ele está no controle. A terra abriu, fechou de novo e desceram vivos. Ó, todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, ou seja, eles gritaram por socorro, né? Mas o povo correu porque a terra vai pegar, que também a terra estava abrindo. Quem é que vai socorrer? Deus, quando faz uma situação, não tem ajuda de outro lado. O Senhor é o nosso ajudador, o Senhor edifica nossas vidas, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que nos protege. Se Ele não estiver a nosso favor, não tem quem possa enfrentá-lo. Foi isso que Gamaliel falou. Ó, se for de Deus, se essa obra está de Jesus aí, se essa obra não for de Deus, deixa quieto que vai cair por terra. Já teve outros aí que caiu por terra, quando eles estavam perseguindo o ministério de Jesus, quando Jesus morreu, né? E Paulo era um dos perseguidores, né? E aí Gamaliel, que era o mestre de Paulo, falou assim: ó, deixa um homem sábio, né? Falou: se não for de Deus, vai cair, daqui a pouco desanimou, acabou a obra. Agora, se é de Deus, cuidado para você não ser encontrado lutando contra Deus, porque não tem adversário para Deus. Amém? Nem o Satanás, que abaixo de Deus, assim, e os anjos do céu, claro, certamente, mas em toda a terra o Satanás é o mais poderoso. Não tem, sem Jesus Cristo nós estamos perdidos, irmãos. Sem Jesus não dá. O único que o Satanás teme é Jesus. Lembra quando ele encontrou o Gadareno encontrou Jesus? Ei, Jesus, o que você está fazendo aqui, filho de Davi? Testemunho do demônio, quando viu Jesus, e me veio o testemunho de Jeová falar que Jesus não é Deus. O endemoniado falou isso. Que tenho eu contigo, que você vê que vinha aqui, cara, atrás de mim? Manda eu pular nos porcos ali, pelo menos. Não me joga no abismo, não. Aí foi no porco, os porcos pularam no abismo com ele dentro, com eles dentro deles. Então, irmãos, aí a Bíblia ainda diz assim, ó, que eles, para que não nos traga a terra também a nós. Ninguém quis socorrer eles, porque não tem como socorrer. Por isso que eu falo para você, ó, não adianta você socorrer quem Deus está tratando. A Deus fechou por quê? Porque se tiver em pecado, não tem jeito, irmãos. Se não estiver agradando a Deus, não tem jeito. A pessoa não quer caminhar, aí quer que eu fique dando cesta básica para ela ficar em casa, para ela ficar na farra, aí quer vir no dia do culto. É só começar a dar que ele faz aquilo ali no dia do culto, não para cultuar a Deus, mas para receber cesta. Meu irmão, deixa Deus trabalhar na vida deles, fecha até eles terem um encontro com Deus. É diferente de uma pessoa que é cristã, que está caminhando
que sofre uma necessidade, alguma coisa, e a gente vê que também a gente não pode ser igual os amigos de Jó, né? Mas o ímpio a gente já sabe que é isso mesmo. Agora, um cristão a gente tem que ver. Se o casal está fiel, não largou a mulher, está lá cuidando, perseverando, está buscando a Deus, está indo na igreja, está adorando o Senhor e está acontecendo luta, né? É uma coisa, é diferente. Aí esse é que tem que ser ajudado. Aí vai assim, ó. Então saiu fogo e os consumiu, então saiu fogo do Senhor. Não tinha um fogo que ficava em cima do tabernáculo? Pois é, aquilo ali, meu irmão, pareceu uma língua de fogo assim, ó, e foi lá, pegou os 200, vamos dizer assim, sacerdócios, os homens que estavam queimando incenso para Datã, Coré, os funcionários dele, que estavam intercedendo por ele diante de Deus, e Deus recusou o incenso. Amém? Quantos homens foram? 250 homens. Aí, irmãos, aconteceu isso. Eu quero diminuir aqui agora. Vamos pular um pedacinho aqui. No versículo 41, que nós não lemos, fala assim, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. No dia seguinte, irmão, não levou nem um dia, não levou nem uma semana, nem 2 dias. Já no dia seguinte, já tinha um povo reunido contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós mataste o povo do Senhor. Aquilo que eu estava falando antes, acusando Moisés não queria fazer aquilo, quem fez foi Deus. Aí você começa a se meter onde não é para se meter, mas matou o povo, matou o irmão veio dizer, meu irmão, não se mete nisso não. Você não sabe o que Deus falou com Moisés, você não sabe o que Deus tem mostrado ao pastor, a direção que ele tem dado, o que ele tem que estar fazendo. Eu tenho certeza que Deus está tratando de nós nesse lugar, devido à nossa dificuldade. Isso não pode ser à toa, não pode ser à toa, tem que ter um tratamento de Deus em nós. E ele falou assim, no dia seguinte, irmãos, se levantou esse povo, dizendo assim, matou os irmãos, que eles eram irmãos, Datã, Coré, igual eu falei, era o povo, e era levitas, e era da tribo de Levi, mas eles não queriam ficar na posição que Deus colocou ele, queria a posição de liderar. É igual a irmã que quer pastorear, que quer liderar a casa, ela é para edificar, não é para liderar. Tem que saber o que é edificar e o que é liderar, entendeu? Porque Deus colocou os termos direitinho, né? Aí se levantaram contra Moisés e aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e contra Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. E olha, vieram pois Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, levantai-vos dos meios dessa congregação e a consumirei no momento. De novo Deus queria consumir a congregação, e dessa vez não foi com o texto não está dizendo que foi, não foi com fogo, não abriu a terra, mas entrou uma praga que estava matando todo mundo. Aí e disse Moisés a Arão, tá vendo? Nessa agora eles não intercederam. Olha o que eles fizeram. E disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, põe-te nele fogo do altar e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Deus estava indignado, ou seja, uma grande indignação que saiu diante do Senhor. O que foi? Uma praga de alguma coisa, que saiu matando todo mundo. Já saiu, não adianta interceder, já saiu,
né? Então quando ele fala, pega o teu incenso, coloca lá os incensos e queima diante do Senhor, isso aponta para nossas orações, irmãos, que nós devemos orar, nós podemos interceder. Aquela pessoa é fraca, saiu do caminho, eu não vou orar para Deus matar ela. Moisés não orou nenhuma vez para matar. Quando matou foi porque Deus mandou. Ele intercedeu por eles. E aqui agora Moisés, vamos acender o incenso aí, vamos queimar o incenso aí para apaziguar essa praga. E olha o que aconteceu. E tomou Arão, 47, tomou Arão, como Moisés tinha falado, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado a praga, e entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. Ou seja, isso fala da nossa intercessão por aqueles que estão com dificuldade, né? Nós temos filhos, não quer nada no caminho do Senhor, mas eu vou orar por eles, tem um irmão, tem um amigo, tem um conhecido, vou orar por eles, não vou orar para Deus matar, vou orar para Deus ter misericórdia deles. Se der tempo, se antes deles morrerem, Deus parar a praga sobre a vida deles, ou seja, não mandar eles para o inferno, eles tiveram um encontro antes, forem curados antes dessa praga, dessa cegueira espiritual. E estava de pé, versículo 48, estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga, parou. Ou seja, Deus aceitou o incenso queimado por eles. Daqueles 200, Deus não aceitou. Matou a turma de Coré, da terra de Irão, ainda matou o pessoal que estava queimando incenso, porque eles não foram chamados para queimar incenso diante de Deus e interceder. O chamado era de quem? De Arão. Você vê que Moisés mandou Arão. Moisés é o que liderava, mas aí vai na hora desse, fulano, você desmonta a tenda, fulano, você carrega aqui os panos, você monta, você não sei o que, você carrega a arca, cada um faz a sua função. E a função de Arão era interceder, era o sacerdote, era o que fazia o sacrifício. E aí Deus falou, Moisés liderou, Arão vai lá e faz isso, ele lidera. O Arão, entendendo que a função dele era essa, ele obedece. Moisés mandou, ele é que é o líder. A minha parte é interceder, a minha parte é ir na reunião de oração, a minha parte é ir no evangelismo, a minha parte é ir nisso, a minha parte é a igreja vai fazer o movimento, a minha parte é obedecer. E quem sabe Deus vai te usar como usou Arão. Moisés que liderou, mas foi Arão que fez, e Deus ouviu Arão. Amém? Parou a praga, e diz assim, e os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram pela casa de Coré, daquele episódio antes. Então quer dizer, deu uns 15 mil pessoas pelo menos, porque 14.700, mais 250 que morreu aqueles camaradas, e mais a casa de Coré, deve ter passado até de 15 mil pessoas, né? E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Viu? E aí a gente faz a nossa parte e voltou para a porta da congregação, ou seja, voltou ao culto, à adoração a Deus. As coisas estão difíceis, está acontecendo isso, não sei quem está doente, não sei quem morreu, não sei quem lá, mas eu vou para a congregação adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Depois do culto, vou ver o que o Senhor fez. Depois do culto, foram ver, a praga tinha cessado. Amém? A praga tinha cessado. Deus tinha operado, irmãos. Então, enquanto nós intercedemos, nós adoramos a Deus, louvamos o nome do Senhor. Se Ele salvar, tudo bem, melhor, né? Ouviu a nossa. Se Ele não ouvir, nós continuamos na presença dEle. Porque eu não vou para o inferno por causa de Datã, Coré e Abirão. Eu intercedi, mas Deus quis matar ele, então eu vou continuar, porque eu não quero ir para onde eles foram, não. Amém. Agora, nós intercedemos, nós não oramos por mal. Moisés não orou para Deus matar eles. Moisés intercedeu, aí Deus é que
teve essa decisão de acabar com eles, e deu a ordem a Moisés. Tanto é que Moisés falou assim, ó, não saiu do meu coração. Quer dizer, eu não tive essa intenção. Amém? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, que nós possamos colocar a palavra de Deus em prática em nossas vidas, porque às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, irmãos. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. Mas esse irmão é tão fiel, né? Igual o Jó. Mas Jó era fiel mesmo. Mas não é possível, aí eles entraram até no outro extremo, né? Ele deve ter pecado. Não é para fazer isso também, mas é para deixar na mão de Deus. Deus está fazendo alguma coisa na vida do Jó, deixa quieto. Não vou nem falar que ele tem culpa, nem que não tem, só vou falar que ele está na mão de Deus. Amém? Quem sabe se tem culpa, se não tem, é o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos comer a Santa Ceia. Hoje eu lembrei, viu?